Bom, vamos seguir aí com as nossas aulas de Neumo, tá? Vou deixar essa aula gravada para vocês. O slide vai acabar sendo a própria aula, como ela vai ficar gravada, vocês podem rever e anotar quantas vezes vocês quiserem, tudo bem? Hoje a gente vai entrar mais uma parte de uma introdução anatomo-histológica dessa função respiratória aí da parte Neumo, que vai ser a nossa aula 1, tá? Mais tarde eu vou estar subindo para vocês o programa aí também de todas as aulas no Word, para vocês poderem fazer esse acompanhamento e se prepararem um pouco para as aulas, tá bem? Bom, eu vou passar aqui só para a vista do slide, para ficar melhor para vocês verem, tudo bem? Como eu falei, a gente já falou hoje um pouquinho sobre a função respiratória. Se vocês se lembram um pouquinho, eu sou o Dr. Wesley Coelho e vou estar com vocês aí durante essas aulas, tudo bem? Introdução e essa parte de anatomia-histologia, tá? A respiração é uma função vital ao organismo, tá? Que tem como objetivo básico a troca gasosa com o meio ambiente, que ela vai promover a captação de oxigênio, vital para o funcionamento dos nossos tecidos, nosso organismo, e a eliminação de dióxido de carbono, que é o produto de, vamos dizer assim, dejeto da nossa respiração. Tudo bem? A unidade de troca gasosa vai ser aí o alvéolo pulmonar, tá? A aula vai ser mais com um pouco de imagens, vocês vão fazendo as anotações aí de acordo com as imagens que eu vou falando com vocês, tá? A unidade de troca gasosa vai ser o alvéolo pulmonar, como a gente acabou de comentar. O que é esse alvéolo pulmonar, esse acino pulmonar? Ele é um saco de ar microscópico. Ele mede em torno de 160 micrômetros. Os pulmões eles vão conter aí cerca de 480 milhões, tá? De alvéolos, tá? Garantindo uma surpreendente superfície de troca gasosa, que aí vai ter aproximadamente 140 metros quadrados. Então, nossos pulmões têm aproximadamente 140 metros quadrados de superfície de troca gasosa. A gente tem todo esse espaço para poder acontecer essa troca, tá? A arquitetura da árvore respiratória vai começar na traqueia, que se bifurca em 2 brônquios, que fontes ou principais. Esses 2 brônquios, essa região é conhecida aí como carina traqueal, tá? Onde tem essa bifurcação pulmonar. Aqui eu tenho a imagem para vocês disso. Aqui a imagem da parte mais anatômica do pulmão, tá bem? O brônquio direito se desvia menos do eixo da traqueia do que o brônquio esquerdo, sendo por isso que esse brônquio é o que mais recebe material aspirado. Quando a gente tem uma pneumonia por broncoaspiração, a gente tem que pensar mais aí no brônquio direito, tá? Porque ele vai desviar menos do eixo da traqueia, onde mais recebe esse material broncoaspirado. A traqueia e os brônquios são condutos que são sustentados por uma estrutura cartilaginosa, tá? E eles são revestidos internamente por um epitélio pseudoestratificado, colunar ciliado, tá? Aí nesse epitélio contém as células caliciformes, que a gente se lembra bem, são células produtoras de muco, tá? E glândulas submucosas produtoras de muco também. Os brônquios principais, eles vão se bifurcar em brônquios lobulares, que por sua vez vão dar origem aos brônquios segmentares. Essas ramificações, elas são acompanhadas de divisões anatômicas do parênquima pulmonar, que aí vai se dividir em lóbulos, como nós estamos vendo na imagem aí, que está na tela para vocês. Tá? A gente vai dividir ele em lobos e segmentos. São muito utilizados na prática clínica para a gente observar lesões, tanto em tomografia ou em radiografia, quanto também nas cirurgias pulmonares. Vai acabar sendo um guia para a gente aí. Tá? Nessa figura que a gente está vendo, a gente consegue observar isso que nós estamos comentando. Tá? Após as bifurcações sucessivas, os brônquios dão origem aos bronquíolos, que são pequeninos condutos, que têm menos de 2 milímetros de diâmetro e são desprovidos de cartilagem e glândula submucosa. Porém, eles têm uma acentuada camada muscular lisa. Tá? De cada bronquíolo terminal, que tem 1 milímetro de diâmetro, a gente vai formar um acino, que é a unidade funcional respiratória. Cada acino é formado por estruturas ricas em alvéolos, tá? O brônquio terminal vai se bifurcar formando os bronquíolos respiratórios, que contêm alguns alvéolos na sua parede. O bronquíolo respiratório, por sua vez, vai originar os dutos alveolares, que vão terminar finalmente nos sacos alveolares, que são estruturas cujas paredes são formadas apenas por alvéolos, tá? Desculpa, que eu vou mostrar para vocês aqui.
em uma imagem. Só um segundo. Aqui. Aqui nós vemos o assino pulmonar. Tudo bem? Eles são providos de uma rica rede de capilares fundamentais para o processo de troca gasosa. Não se esqueçam, a principal função da respiração é a troca gasosa. Por meio da troca gasosa que a gente vai ter todas as outras funções que são alcançadas com a respiração, de equilíbrio do pH e tudo mais que a gente vai falar durante as nossas aulas, tá? O formato do assino é aproximadamente esférico e o seu diâmetro é em torno de 7 milímetros, tá? O lóbulo pulmonar é uma estrutura anatômica que vai reunir aí de 3 a 5 assinos, tá? São esses lóbulos que vão envolver aí os assinos, sendo definido como a porção do parênquima pulmonar envolvida pelo septo de tecido conjuntivo, por onde vão passar os vasos e nervos. O lóbulo pulmonar, ele possui a forma de uma pirâmide, como eu vou mostrar para vocês aqui nesta imagem. Aqui. Nós temos a forma de uma pirâmide, tudo bem? Cuja base vai estar voltada para a superfície pulmonar. São esses lóbulos que dão esse aspecto de colmeia, tá? A superfície dos pulmões, como a gente viu na figura, como a gente vê nesta figura aqui, tá? Vocês conseguem ver aí onde está escrito aqui superfície pulmonar, que a superfície pulmonar tem essas ranhuras, eles formam como se fosse pequenos losangos, tá? Que é esse formato de colmeia que a nossa superfície pulmonar tem. A parede alveolar, ela é constituída pelo epitélio alveolar, os pneumócitos, tá? A membrana basal e o endotélio capilar. Cerca de 95% da superfície do epitélio alveolar é formada pelos pneumocitos, tá? Do tipo 1. Isso é histologia, tá? Esse pneumocito tipo 1 são células achatadas em forma de placa, tá? Os 5% restantes são compostos pelos pneumócitos tipo 2, que aí eles são já células mais arredondadas e são responsáveis pelo potencial de regeneração epitelial do pulmão. Eles podem se transformar em pneumócitos do tipo 1 e pela produção do surfactante pulmonar. Então, eles são os responsáveis pela produção do surfactante, que a gente vai falar muito ainda, provavelmente não eu com vocês, mas muito na parte de pediatria, vocês vão ver essa questão do surfactante também, de ginecologia obstetrícia, que é muito importante pela parte da maturação pulmonar, tá? A gente acompanha aí a maturação pulmonar por esse surfactante. Então, vocês vão ver isso muito dentro de pediatria, ginecologia obstetrícia, mas aqui também a gente vai comentar muito sobre esse surfactante pulmonar, tá? O surfactante, ele tem a função, o papel fundamental de manter o lúmen alveolar aberto. Esse surfactante, ele reduz a tensão superficial na parede do alvéolo e impede que ele colapse, que ele se junte, tá? Agora que a gente conheceu bem essa arquitetura pulmonar, a gente tem que separar a função respiratória em dois importantes componentes, tá? A ventilação pulmonar e a troca gasosa, tá? São dois componentes completamente diferentes. A ventilação pulmonar é o processo de entrada e saída de ar nos pulmões, que a cada ciclo respiratório é dividido em duas fases. A inspiração e a expiração, tá? A inspiração é a entrada de ar nos pulmões e a expiração é a saída de ar dos pulmões. Os responsáveis pela ventilação pulmonar são os músculos respiratórios, em especial o músculo diafragma, que é o músculo respiratório mais importante. O músculo diafragma, que a gente lembra aí da anatomia, era aquele músculo que dividia a nossa cavidade torácica da nossa cavidade abdominal. Esta musculatura esquelética recebe uma rica inervação através do nervo frênico, dos nervos intercostais e o nervo vago, tá? O controle da ventilação espontânea é executado pelos centros neuronais localizados no bulbo, tá? Aqui na região do bulbo raquidiano. A gente lembra também da neuroanatomia do SARA, do sistema retículo endotelial, que era essa região aí que fazia esse controle da respiração, onde nós não podíamos ter lesões, porque se nós tivéssemos lesões aí no SARA, a gente sabe que a gente tinha uma parada cardiorrespiratória, tá bem? Eles recebem também influências de outros centros do tronco encefálico, tá? Não é exclusivo, ele acaba recebendo influência de outros lugares, mas a principal é aí no bulbo. A nossa ventilação procede de forma involuntária. Você nem se dá conta que está respirando, mas se você
Controla agora uma vez sua respiração. Respira comigo. Agora você sabe, você vai ter que controlar sua respiração. Mas a partir do momento que você, vamos dizer assim, esquece isso, o seu corpo, esse sistema se encarga de controlar sua respiração. Passa a ser algo involuntário de novo, tá? Ela é controlada, como a gente comentou agora, por essa região bulbar, tá? Pelo bulbo raquidiano. Utilizando para isso o mecanismo de automatismo intrínseco do arco reflexo, mecânico e influência das contrações das concentrações, de CO2 e de oxigênio. A gente tem aí o dióxido de carbono e o oxigênio, como eu falei para vocês, são as grandes estrelas aí da troca gasosa. E as concentrações desses dois gases são o que alteram essa questão da função respiratória. Vão ser o que vai aumentar ou diminuir a sua frequência respiratória, que vai dar o que a gente chama de taquipneia e hipopneia. O ser humano normalmente ele está eupneico, vocês se lembram disso de semiologia, tá? A gente não vai ficar voltando muito coisas que vocês já viram. Semiologia vocês sabem, tá? Taquipneia, eupneia e hipopneia, tá? O que controla essas velocidades da respiração, vamos dizer assim, os principais controladores são o dióxido de carbono e o oxigênio no sangue arterial e no líquor, tá? Apesar de um efetivo controle involuntário, se quisermos, podemos interferir voluntariamente na nossa ventilação, como eu comentei com vocês, tá? A gente pode controlar. Falando de mecânica ventilatória, tá? Vamos falar um pouquinho de como se procedem as fases da ventilação. A inspiração é resultado de uma pressão negativa intratorácica, deflagrada pela contração da musculatura respiratória. Então, toda a nossa musculatura respiratória se contrai, causa uma pressão negativa intratorácica, então a gente tem menos pressão dentro do tórax do que na atmosfera. Isso faz com que o ar entre, porque é mais fácil, tudo bem? O diafragma é movido para baixo e os intercostais movimentam as costelas para cima e para fora, tudo bem? Em outras palavras, o ar ambiente é literalmente puxado, porque a gente faz meio que um vácuo dentro do nosso tórax, então a gente puxa o ar, entende? Por dentro do tórax. Mais por essa contração dos músculos respiratórios, especialmente o diafragma, que, como comentei com vocês, é a estrela principal aí dessa inspiração, desculpa. Perceba que a inspiração é um processo ativo, tá? É um processo aí que gasta energia, é um processo que exige que nós façamos algo, tá? Que exige a contração muscular. A expiração já ocorre de forma passiva, ou seja, é a simples recuperação elástica do diafragma e dos pulmões. E também, logicamente, da caixa torácica, que nossos músculos torácicos também se contraíram, como a gente comentou. Retornando para a sua posição de repouso. Podemos dizer, então, que no final de uma expiração espontânea, os pulmões e a caixa torácica encontram em estado de repouso e equilíbrio, tá? Essa pressão negativa que desencadeia a inspiração é medida no interior do espaço pleural, que a gente chama de pressão intrapleural, que por sua vez vai refletir a pressão dentro da cavidade torácica, tudo bem? Que é o que a gente chama aí de pressão intratorácica. Mesmo no final da expiração, que é onde nós temos aí o que a gente acabou de comentar, que era o estado de repouso, a gente tem que a pressão intrapleural é negativa em relação à pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ainda é maior do que a nossa pressão intratorácica. Em torno de menos 4 milímetros de mercúrio, tudo bem? Pelo efeito da retração elástica dos pulmões, que tem tendência ao colabamento. Os nossos pulmões, a gente vai ver isso quando a gente falar dos traumas de tórax, das lesões que são causadas, lesões traumáticas dos pulmões, o nosso pulmão tende a estar colapsado. Se a gente tem aí uma bolha espontânea que se rompe, qualquer coisa que seja, no mesmo momento, nosso pulmão que estava aqui inteiro, nosso pulmão que era grande, ele se fecha, ele colaba, tá? A tendência dos pulmões é estarem fechados. Ele está aberto por causa da pressão intranegativa, ele está gastando energia para ele conseguir ficar aberto, tá? Em outras palavras, a pressão intrapleural é sempre subatmosférica. Durante a inspiração, essa pressão ela vai se tornar ainda mais negativa, vai chegar em torno de 6 milímetros de mercúrio, ela diminui 2 milímetros de mercúrio, ou mais subatmosférica, desencadeando a entrada de ar nos pulmões, tá? Algumas bibliografias vocês vão encontrar que 1 milímetro de mercúrio, ou vocês vão encontrar 1 milímetro de água, tá? Aí, é questão de bibliografia. O que se usa mais legalmente é milímetro de mercúrio, tá? Mas só para vocês terem uma noção, 1 milímetro de mercúrio equivale a 1,36
milímetros de água. Então, quando vocês verem aí, tenta fazer essa conversão na cabeça, é algo até próximo. Não é nada muito distante para poder derrubar vocês, tudo bem? O volume de ar que vai entrar e sair dos pulmões a cada ciclo, ele é denominado volume corrente, tá? Cada ciclo a gente vai entrar um pouquinho nessa questão agora de um gráficozinho, tá? A gente vai denominar de volume corrente. Esse volume corrente ele se situa em torno de 500 ml. Pessoal, é importante saber esses volumes que eu estou falando para vocês, tá? O volume corrente ele é em torno então de 500 ml, tá? Em um adulto de peso médio, tá? Média 6 a 7 ml por quilo. O adulto médio a gente sempre calcula como 70 quilos, tudo bem? Esse volume multiplicado pela frequência respiratória vai definir aí o volume minuto, tá? Então, quantas vezes a pessoa respirou no minuto, vezes 500 ml, que é mais ou menos o volume, ou 6 a 7 ml por quilo, vai dar o nosso volume minuto, que vai representar o ar que entra e sai dos pulmões a cada minuto. A frequência respiratória normal se encontra aí sempre entre 12 e 16 incursões respiratórias por minuto, tá? Aí a gente usa a média sempre de 14. Isso vai ser importante para a gente lembrar quando a gente for falar de configuração de ventilador mecânico, tá? Que aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de volume minuto, de calcular qual vai ser o volume corrente de acordo com o peso do paciente, a gente vai chegar nisso, tudo bem? Que vai representar o ar que entra e sai dos pulmões durante 1 minuto. Como a frequência respiratória normal, aí como a gente comentou, vai se encontrar entre 14 incursões por minuto, o volume minuto normal ele é em torno de 7 litros por minuto, tá bem? Esse volume é distribuído por toda a árvore respiratória, sendo que em 70% dele aproximadamente vai chegar aí, efetivamente aos alvéolos, que é o que a gente chama de ventilação alveolar. Os 30% restantes, eles vão preencher a traqueia e a árvore brônquica. Decorem isso, que se chama espaço morto. Tudo bem? A gente tem a nossa parte funcional do nosso pulmão, a gente tem a parte aí que é onde ocorre a troca gasosa, que é onde esse ar vai estar participando ativamente dessa troca gasosa, onde esse ar está entrando oxigenado e saindo com dióxido de carbono, e a gente tem os espaços onde o ar fica simplesmente ali sem fazer essa troca gasosa, que é o que a gente chama de espaço morto, tá? O espaço morto seria, então, as partes pulmonares que não estão em uso, a gente pode dizer assim, tem algumas partes do pulmão que nem sempre estão efetuando troca gasosa, e tem também a tráquea, que é outra região que não tem tecido alveolar para troca de gás, e nós temos a árvore brônquica também, tudo bem? Portanto, um adulto normal vai possuir uma ventilação alveolar em torno de 5 litros por minuto, tudo bem? E uma ventilação do espaço morto de aproximadamente 2 litros por minuto. Então, daqueles 7 litros que a gente comentou no adulto médio, 5 litros eles vão para o espaço alveolar, que é onde vai ter a troca gasosa, e 2 litros eles aproximadamente ficam nesse espaço morto, tudo bem? Um conceito básico para vocês, só para a gente se recordar, os alvéolos, como eles são as unidades de troca gasosa do pulmão, é a ventilação alveolar que importa para a fisiologia respiratória, tudo bem? A eliminação de CO2, ela depende exclusivamente da ventilação alveolar. Portanto, a PaCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono, é o verdadeiro termômetro ventilatório, tá? A captação de oxigênio não vai depender exclusivamente da ventilação, a gente vai falar disso mais para frente. Logo, não podemos utilizar essa pressão parcial de oxigênio para determinar a ventilação alveolar, tá? A gente pode afirmar que a pressão parcial de dióxido de carbono é inversamente proporcional à produção de dióxido de carbono pelo metabolismo celular, que é o VCO2, tá? Essa relação, ela vai ter uma fórmula, tá? Que para vocês pouco importam, tá? Que é PCO2 igual a K, que é uma constante, vezes VCO2 dividido por VA, tudo bem? Se o paciente, só como exemplo, tá? Se ele dobrar a sua ventilação alveolar de 5 litros por minuto para 10 litros por minuto, a PaCO2, a pressão parcial de dióxido de carbono, vai cair pela metade, que normalmente a gente tem uma PaCO2 de 40 minutos de mercúrio, ela vai cair para 20, dando alcalose respiratória. A gente faz o que a gente chama que o paciente está lavando dióxido de carbono, quando ele está hiperventilando, tá? E ele faz aí uma alcalose respiratória. Por outro lado, se o nosso paciente hipoventilar, reduzindo a ventilação alveolar de 5 para 2,5 litros por minuto, essa pressão parcial de CO2 vai dobrar.
de 40 para 80 litros por minuto, fazendo o inverso, uma acidose respiratória, tudo bem? Isso vocês vão ver mais na parte de nefro, tá? Acidose, alcalose, etc. Vocês veem na parte de clínica médica, na verdade, quando vocês falarem de gasometria arterial. A gente tem o controle voluntário da nossa ventilação. Ao contrário do músculo cardíaco, tá? Que o nosso músculo cardíaco tem a função do automatismo, como vocês bem se lembram da parte de cardiologia, o nosso músculo cardíaco não depende de nenhum centro, nada para ele funcionar. Ele tem os estímulos do nervo vago, os estímulos simpáticos também, que o vago é o parasimpático do coração, e ele bate sozinho. O coração tem o automatismo, o nosso nódulo sinoatrial, tudo, etc. Não vamos entrar nisso que aqui é neuro, tá? Ao contrário do nosso sistema cardíaco, que tem esse sistema especializado, com a propriedade de automatismo, os músculos respiratórios são músculos esqueléticos, tá? Vocês lembram de histologia que os músculos lisos tinham contração involuntária, a gente tinha um músculo cardíaco, um músculo esquelético cardíaco, que tinha também uma contração controlada por esse automatismo cardíaco, e nós temos a nossa musculatura esquelética, que são a maior parte dos nossos músculos, que são músculos de controle voluntário, que necessitam de um estímulo, necessitam de um controle para que seja feita essa contração, tá? Os músculos respiratórios, então, são músculos esqueléticos, portanto, eles têm que ter um controle neural para se contrair de forma rítmica. Esse controle é centralizado no bulbo, onde se localiza o centro respiratório, tá? Esses neurônios, eles mandam axônios que vão fazer a sinapse com neurônios da ponta anterior da medula espinhal cervical, que é ali a nível de C2 e C3. Por isso, quando a gente tem uma lesão tão alta, é muito difícil a gente conseguir conciliar a vida, porque a gente tem lesão bulbar, a gente tem lesão dos primeiros nervos cranianos, aí na região do nosso plexo braquial, na região do C1, C2 e C3, que são nervos que têm controle muito importante no nosso organismo, tudo bem? De onde vai se originar aí o nervo frênico, que é responsável pela inervação do nosso diafragma. Diafragma que a gente falou que é o músculo menos importante da respiração, não, mais importante da respiração, tudo bem? Essa questão de menos, mais importante é meio complicada, mas a gente considera o diafragma o músculo principal da respiração e inspiração. É o nosso músculo arte, é o nosso músculo estrela, tá? Da nossa respiração. Uma lesão grave nesse centro respiratório bulbar ou até uma ressecção entre o bulbo e a porção superior da medula causa uma imediata parada cardiorrespiratória, tá? Isso já é incompatível com a vida, gente. Aí entra várias questões, porque você consegue manter o paciente no ventilador, então o paciente está morto, tudo bem? A partir do momento que você teve uma lesão bulbar, a partir do momento que você teve uma dissecção do bulbo com a medula, acabou. É incompatível com a vida, a gente já declara o óbito, tudo bem? Você consegue manter o paciente vivo utilizando aí respirador mecânico e etc, porém isso é uma iatrogenia, tá? Isso você está cometendo um erro, tudo bem? Aí a gente vai entrar em bioética, tudo é mais complicado. Os neurônios bulbares do centro respiratório, eles vão controlar essa ventilação de forma espontânea, através de um mecanismo de automatismo intrínseco, que vai sofrer uma influência inibitória contínua de centros neuronais que estão localizadas aí na ponte, tá? As lesões desses centros vai provocar hiperventilação, como a gente comentou anteriormente, que vai fazer lavar o CO2 e causar alcalose metabólica, tá? Um reflexo de estiramento mecânico das vias aéreas, que são conduzidos pelo nervo vago, tá? Vão poder contribuir aí para esse controle ventilatório em condições de hiperventilação. Quando o volume corrente encontra-se 2 vezes acima do normal, o principal regulador da ventilação pulmonar é sempre a PaCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono, tá? A concentração arterial desse gás ele vai agir de uma forma indireta, tá? No controle ventilatório. Quem regula realmente a ventilação pulmonar no geral é o pH do sangue e do líquor, tá? A gente sabe hoje que o CO2 ele funciona como ácido em nosso organismo, tá? Mesmo por causa de uma enzima chamada anidrase carbônica, tá? Que vai converter quase instantaneamente o CO2 em ácido carbono, após a adição de uma molécula de H2O, que a gente se lembra que é a água. Esse ácido, ele imediatamente libera uma molécula de hidrogênio, que a gente se lembra bem que é um ácido, tá? O hidrogênio acidifica o meio. Em outras palavras, o aumento da PaCO2, que é a pressão parcial do CO2, acidifica o sangue, gerando uma acidemia, tá? Além disso, o CO2, ao contrário do hidrogênio, ele consegue se difundir facilmente pela barreira hematolicólica,
tá? A gente lembra que a gente tinha uma barreira que impedia que qualquer coisa entrasse no nosso líquor, tá? Não é qualquer coisa que entra no nosso cérebro, é o órgão mais importante do nosso corpo, tá? É o nosso órgão nervoso que controla todo o nosso organismo, então a gente não quer qualquer moléculazinha entrando, é só quem é nobre que entra no líquor, tá? E o CO2 entrou como uma dessas moléculas nobres que estão aí entrando no líquor, tá? E por ela se difundir facilmente nessa barreira, o aumento da PaCO2 aumenta, da pressão parcial do CO2, vai aumentar o PCO2 diretamente no líquor, tá? Provocando uma acidificação do líquor. O pH licórico vai influenciar diretamente na atividade dos neurônios do centro bulbar, que a gente comentou anteriormente, que era quem controlava a nossa ventilação, tá? Já está muito mais do que provado que o mais potente regulador direto da ventilação pulmonar é o pH licórico, tá? Se ele reduzir fazendo uma acidificação, mesmo que discretamente, a gente tem um forte estímulo hiperventilatório. E se ele se elevar fazendo uma alcalinização, a gente vai ter aí um potente estímulo hipoventilatório. Tudo bem? O pH sanguíneo ele vai influir aí sobre os quimiorreceptores presentes na bifurcação carotídea e no arco aórtico. Não sei se vocês se lembram dos quimiorreceptores e dos baroreceptores, tá? Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre os quimiorreceptores. Contudo, tem influência muito menor em condição fisiológica comparados com o pH licórico, tá? Na acidose metabólica, entretanto, o pH sanguíneo baixo é que mantém a resposta hiperventilatória, já que o pH licórico acaba se alcalinizando, acompanhando uma queda da PaCO2, tá? Em pacientes retentores crônicos de CO2, que a gente vai falar no futuro, que é um exemplo da DPOC ou EPOC em espanhol, que é a doença pulmonar crônica ou enfermidade pulmonar crônica em espanhol, o controle do centro bulbar torna-se hipossensível, tá? O nosso organismo é inteligente, tá? O nosso corpo se adapta, tá? O que acontece? Esses pacientes, eles mantêm uma ventilação pulmonar normal reduzida, apesar de conviverem com altos níveis de CO2 no sangue. Aí eu quero que vocês aprendam uma coisa para vocês não cometerem um erro grotesco que é cometido por muitos médicos, muitos profissionais de saúde dentro de centros assistenciais. Quando você receber um paciente retentor crônico de CO2, um paciente DPOC, um paciente que você sabe que tem uma enfermidade pulmonar retentora crônica de CO2, ele vai chegar desaturando, tá? É normal, o paciente está saturando 89, 91, um monte de gente vai se assustar. Vocês sabem se vão fazer o quê? Ficar tranquilo. Se o paciente está eupneico, se o paciente tem uma boa mecânica ventilatória, não se preocupem. O paciente é um retentor crônico de CO2, tá? Ele mantém níveis baixos de saturação de oxigênio no sangue, ele mantém níveis altos de CO2. Se vocês cometerem um erro, que é o que muitos cometem, de vir para uma cânula nasal, uma máscara com oxigênio, aumentar a saturação desse paciente, vocês estão fazendo o quê? O contrário do que o corpo dele já se acostumou. A gente tem um paciente já que ele é hipossensível ao CO2. Você vai lavar ele de CO2, ele vai reter mais CO2 depois. É um paciente que você vai mandar ele para a UTI para poder fazer ventilação não invasiva, tá? Quando você assustar, o paciente está com a máscara de VNI, tá? Por um erro seu. Você cometeu uma iatrogenia, você mandou seu paciente para a UTI sem necessidade. Era um paciente que ia se recuperar tranquilamente, é um paciente que a saturação dele é baixa, para ele não estava causando nenhum incômodo, e você condenou seu paciente a entrar no UTI, um paciente DPOC, se arriscando aí no momento que ele está fazendo a VNE dele, pegar uma pneumonia intra-hospitalar e acabar obtando, tá? A gente vai falar disso bem profundamente quando a gente fala de DPOC, mas já fica esse conceito para vocês, caso vocês entrem no hospital um dia, vejam isso, saibam que isso é um erro, tá? A gente não oxigena o paciente DPOC se ele tem uma boa mecânica ventilatória. Se o paciente satura ali entre 89 e 91, a gente não se preocupa tanto, tá? A gente não quer que esse paciente sature mais que 92, porque ele nunca vai saturar mais que 92, é um paciente que fuma desde os 11 anos de idade, é um paciente que já sabe que tem esse problema. Agora, o paciente chegou saturando 80, 82, é um paciente que está com má mecânica ventilatória, o paciente te fala, eu me sinto mal, doutor, me falta ar, isso começou recentemente, o paciente tem febre, o paciente aumentou a produção de muco, aí você tem um paciente com alteração, tudo bem? A gente vai falar disso quando a gente falar de complicação de DPOC. A pressão de oxigênio também vai contribuir para essa regulação, tá, da ventilação pulmonar. Ela age diretamente nos quimiorreceptores da bifurcação carotídea, tá?
onde a gente chama os corpúsculos carotídeos, e do arco aórtico. A redução da PaO2, que é a hipoxêmia que a gente estava comentando agora, estimula esses quimiorreceptores, provocando aí um aumento da ventilação pulmonar. Porém, esse estímulo ele é muito inferior ao estímulo da PaCO2. Portanto, quando a gente tiver uma PaCO2 normal ou reduzida, a hipoxemia vai contribuir de forma discreta para o estímulo ventilatório. A não ser que haja hipoxemia acentuada, a PaO2 menor que 65 milímetros de mercúrio, quando o estímulo passa a ser intenso, tá? A anemia muito grave vai causar uma hiperventilação, tá? Outra coisa, gente, paciente hiperventilando, você viu que está com 5 de hemoglobina, 4 de hemoglobina, é por isso. Não tem dano pulmonar, o paciente não tem hemoglobina para carregar oxigênio. O corpo dele está pedindo oxigênio e ele não tem um carregador. A gente vai falar agora um pouquinho aqui sobre troca gasosa, sobre a hemoglobina carregando esse oxigênio. Se a gente não tem hemoglobina, como que o corpo vai carregar o oxigênio? Então a gente não consegue ter essa troca gasosa de forma correta, o paciente vai hiperventilar procurando oxigênio. Tudo bem? Outro estímulo mal compreendido da ventilação pulmonar são o exercício físico, que vai ter aumento, emoção, febre, adrenalina, dor. Aí a gente tem uma hiperventilação associada a esses fatores, mas a gente não sabe o porquê ainda, tudo bem? A gente tem um controle voluntário da ventilação localizado aí no córtex motor, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a complacência pulmonar e a resistência das vias aéreas, tudo bem? Para encher os pulmões, o ar atmosférico ele precisa ser movido por um gradiente de pressão, que é produzido durante a inspiração, que é representado pela fórmula PATM menos a pressão alveolar, que é a pressão atmosférica menos a pressão alveolar. Tudo bem? Esse gradiente é denominado pressão transtorácica, ou ΔP, tá? Ou ainda pressão transalveolar. Quanto maior esse ΔP, maior vai ser o volume corrente do paciente durante a ventilação espontânea, tá? No final da expiração, a pressão alveolar se iguala à pressão atmosférica, tá? O ΔP se torna zero, tá? Na inspiração, a queda da pressão intrapleural vai reduzir proporcionalmente a pressão alveolar, produzindo a pressão transtorácica positiva, que é a pressão transtorácica inspiratória, que é a responsável pela entrada de ar nos pulmões. Tudo bem? É importante ainda nos familiarizando com isso por causa da ventilação mecânica, tá? Que eu vou decidir agora se a gente vai ver isso na próxima aula, se a gente vai deixar mais para frente. Aqui na próxima aula a gente vai ver asma e DPOC e depois a gente vai ver a ventilação mecânica mais para o final do curso, quando vocês estiverem mais familiarizados. Tudo bem? Ventilação mecânica, que é sinônimo de ventilação artificial, que hoje é praticamente sinônimo também de ventilação com pressão positiva, tá? Aí tudo se inverte quando nós falamos de ventilação a pressão positiva, tudo bem? Que o movimento do ar para dentro dos pulmões não é mais pela pressão negativa intrapleural ou intratorácica, como na ventilação espontânea. O aparelho de ventilação artificial, que é o respirador, ele vai fornecer o ar com pressão positiva, do exterior para o interior, tudo bem? Desculpa. Para as vias aéreas do paciente. Nesse caso, a pressão transtorácica inspiratória, que é o ΔP, vai costumar ser maior que a ventilação espontânea, tá? A pressão intrapleural e intratorácica, ela vai se tornar mais positiva durante a inspiração e volta a ser negativa no final da expiração. A pressão transtorácica inspiratória possui dois componentes, que é a pressão de distensão, que é a pressão necessária para distender os pulmões e a caixa torácica, tá? Quanto de energia tem que ser imposta aí para a gente distender o pulmão e a caixa torácica. E a pressão de resistência, que é a pressão necessária para vencer a resistência das vias aéreas. Durante a ventilação mecânica controlada, a gente tem uma nítida demarcação entre esses dois componentes, tá? Que a gente consegue ver aqui bem nessa figura. Tudo bem? Na curva de pressão do ciclo respiratório, que é essa figura que a gente está vendo. Essa curva é inscrita com base na pressão continuamente medida dentro do circuito do respirador, tá? A pressão apontada pela curva equivale à pressão transtorácica ou pressão transalveolar. A pressão de pico ou pressão de admissão, que é essa primeira pressão que nós estamos vendo, é a pressão transtorácica inspiratória total, o ΔP, que é o somatório da pressão de distensão com a pressão de resistência. Vai situar aí cerca de 15 centímetros de água. Mudamos a nossa forma de medida, tá? A gente falou anteriormente de milímetro de mercúrio, agora a gente está falando de milímetro de água. A pressão de platô,
que é a pressão de distensão descontaminada do componente de resistência, é geralmente 5 centímetros de água abaixo da pressão de pico. A gente está vendo aí a pressão de platô, é cerca de 10 centímetros de água, tudo bem? A pressão de platô pode ser informada pelo aparelho ou aferida no momento em que ocluímos a saída expiratória, logo após o término da expiração. Esses valores eles só vão valer para a ventilação mecânica, tá? Durante a ventilação espontânea, a curva de pressão não possui um platô demarcado, pois o componente de resistência é quase desprezível nessa situação, a não ser com o paciente com doença obstrutiva das vias aéreas, tá? A resistência das vias aéreas, ela é expressa pela dificuldade da passagem de ar através da árvore respiratória, tá? Esse fluxo de ar na árvore, na via aérea, é movido pelo gradiente de pressão transtorácico, que é o ΔP, sendo, no entanto, dificultado pela resistência, que é o R, que esta via impõe ao fluxo. Esse conceito é representado pela fórmula, que é F igual a ΔP dividido por R, tá? A resistência nas vias aéreas, então, é inversamente proporcional à quarta potência do raio, tá? Como vocês se lembram também, que vocês viram em vascular, tá? Se nós ocluímos uma artéria também, a cada pequena obstrução, a gente aumenta 4 vezes a resistência que ela tem. Significa dizer que pequenas reduções do lumen dessa área da via aérea, a gente vai ter grande aumento da resistência. Por exemplo, se o lumen for reduzido em apenas 25%, essa resistência pode triplicar, tá? O tônus do músculo liso, presente na parede dos brônquios e principalmente dos bronquíolos, é o principal determinante dessa resistência. Uma broncoconstrição, ou seja, um broncoespasmo, ao reduzir o lumen bronquial e bronquiolar, aumenta a resistência das vias aéreas de forma significativa, tá? Outros exemplos são a secreção em vias aéreas, congestão da parede brônquia ou um tubo orotraqueal de diâmetro pequeno, tá? Se atentem ao diâmetro do tubo orotraqueal, tudo bem? Não vai entubar um adulto com um tubo de criança. Claro que é uma medida de desespero, a gente tem uma intubação difícil, ou caso você tenha uma glótise inchada por qualquer NX motivo, aí você pode usar um tubo um pouco menor, tudo bem? Falando um pouquinho de complacência pulmonar. A complacência pulmonar vai medir o grau da distensibilidade dos pulmões e também da caixa torácica. Um pulmão complacente é um pulmão que tem fácil distensibilidade, tá? É um pulmão elástico, tá? Que facilmente vai se encher de ar, mesmo com um pequeno ΔP. A complacência pulmonar, ou CP, é medida pelo volume corrente que a gente já comentou anteriormente, em relação ao gradiente de pressão que vai mover o ar, tudo bem? Para dentro dos pulmões. Essa pressão transtorácica, ou ΔP, ela, na ventilação espontânea, a pressão transtorácica necessária para aumentar 500 ml de água, de volume corrente, desculpa, é pequena, em torno de 3 centímetros de água. Portanto, essa complacência do complexo pulmão-caixa torácica será aproximadamente 500 dividido por 3, ou seja, sempre vai estar um pouquinho superior a 100 ml por centímetro de água. Se considerarmos somente a complacência dos pulmões, sem interferência da caixa torácica, essa será ainda um pouco mais alta, que vai estar aí acima de 200 ml, tá? De 200 ml por centímetro de água. O cálculo dessa complacência é muito utilizado em pacientes submetidos à ventilação mecânica. O ΔV, que é essa variação da ventilação, é o próprio volume corrente, enquanto o ΔP é a variação de platô, tá? Considerando a pressão expiratória de 0, a pressão de platô representa a pressão de extensão pulmonar, descontaminada do componente de resistência. Por isso a gente chama essa complacência de complacência elástica, ou CE. Quando a pressão no final da expiração é positiva, o ΔP é a diferença entre a pressão de platô e a PIP, que é a pressão positiva expiratória final. Tudo bem? Quando nós utilizamos a pressão de pico no lugar da pressão de platô, a gente tem a complacência dinâmica, tá? O valor dessa complacência dinâmica está entre 50 e 80 ml por centímetro de água. E a complacência elástica, eu esqueci de falar para vocês, o volume normal vai estar entre 80 e 100 ml por centímetro de água, tá? Aí a gente tem claro, a gente deixa claro para nós que a complacência estática vai refletir
apenas as propriedades de sensibilidade dos pulmões e a caixa torácica, enquanto essa complacência dinâmica vai depender também da resistência das vias aéreas. Se as duas complacências estiverem aí reduzidas, o problema vai estar na sensibilidade dos pulmões ou da caixa torácica. A gente vai falar mais na frente do pulmão duro, tá? Mas se essa complacência elástica estiver normal e apenas a complacência dinâmica estiver reduzida, o problema aí vai ser o aumento da resistência das vias aéreas. Nesse caso, a pressão de pico vai estar excessivamente maior que a pressão de platô. Aí a gente vai ter uma diferença maior que 5 a 10 centímetros de água. Tudo bem? Falando um pouquinho agora sobre a troca gasosa. Tudo bem? Isso não é a matéria de vocês, isso não é parte de pneumo, mas é importante vocês saberem, tudo bem? Para vocês não cometerem erro no futuro. Isso vocês vão ver muito em hemato, tudo bem? Mas aqui, a importância da hemoglobina, da anemia, etc., é vocês saberem essa questão, que a hemoglobina também está fazendo parte da troca gasosa, tá? A troca gasosa é realizada entre o sangue dos capilares alveolares e o ar dos alvéolos, tá? Os capilares vão trazer o CO2 provenientes do metabolismo tecidual, enquanto os alvéolos vão trazer o oxigênio que a gente puxa do ar atmosférico, tá? A gente tem uma grande diferença fisiológica na troca desses gases, tá? O CO2 é um gás bastante difusível pela membrana alvéolo-capilar, sendo carreado no sangue de forma livre, tá? A ventilação alveolar é a principal determinante da eliminação do CO2. Uma hiperventilação sempre vai gerar hipocapnia, hipocapnia que é a baixa de CO2, tá? Enquanto a hipoventilação vai causar uma hipercapnia, que é a alta da pressão de CO2, tá? A alta da PaCO2. O processo de captação de oxigênio é bem diferente. Em condições normais, a difusão desse gás do ar alveolar para o capilar sanguíneo é bastante eficiente. Agora a gente tem uma diferença, agora vem aí uma diferença básica. Ao contrário do CO2, o oxigênio precisa da hemoglobina para ser carregado aos tecidos, como a gente comentou anteriormente, tá? Pois a concentração livre no sangue é desprezível. Para manter um conteúdo arterial adequado de oxigênio, a hemoglobina deve ter uma saturação de pelo menos, como mínimo, 90% de saturação de oxigênio, tá? É onde a gente vê aí a SaO2, a SaTO2, tá? Valor esse corresponde a uma PaO2, uma pressão de oxigênio de 60 milímetros de mercúrio, como a gente está vendo aí na imagem, tudo bem? Quando a PaO2 começa a subir, além desse valor, o conteúdo arterial de oxigênio vai sofrer um pequeno aumento, pois a saturação só pode subir mais no máximo 10%. Se, no entanto, essa PaO2 cair abaixo de 60 milímetros de mercúrio, a saturação de hemoglobina e o conteúdo arterial de oxigênio vai cair vertiginosamente. Este é o princípio básico que vai regir a troca pulmonar de oxigênio. Se atentem a isso, tudo bem? Existem algumas situações em que essa curva de saturação se desvia, tanto para a direita quanto para a esquerda, tudo bem? Certamente aí são se lembrados os conceitos que a gente aprendeu no início da faculdade, tá? Em situação de estresse, a hemoglobina vai perder a afinidade pelo oxigênio, para que seja mais facilmente liberado para os tecidos, e a gente possa fazer aí nosso reflexo de fuga. É preciso uma PaO2 maior também para aumentar a saturação de hemoglobina. Aí a gente tem que esse fenômeno ocorre na acidose, hipercapnia, na hipertermia, o aumento da 2,3 dPg. E o inverso também é verdadeiro, tá? Um indivíduo rígido, o sangue venoso da artéria pulmonar chega aos capilares com uma saturação de hemoglobina em torno de 75%, tá? Uma saturação de oxigênio na hemoglobina, que corresponde aí a uma pressão venosa de oxigênio em torno de 40 milímetros de mercúrio, tá? Se atentem sempre à gasometria também, gente. Se é uma gasometria arterial ou uma gasometria venosa, tudo bem? Porque a gente tem essa diferença. Às vezes a pessoa pega uma gasometria, se desespera, meu Deus, a PaO2 do paciente, que às vezes vem com o nome errado, às vezes foi um erro de coleta, aí vem lá PaO2 de 40, 42, você entra em desespero, calma. Às vezes foi uma gasometria venosa, tudo bem? A gente tem que se atentar a essas diferenças, porque aí a gente tem a PaO2 que é em torno de 40 milímetros de mercúrio. Se a troca gasosa estiver preservada, o sangue vai alcançar as veias pulmonares, e com a saturação de oxígeno, aí a gente vai ver a pressão arterial de O2 em 98% aproximadamente, e em torno de 97 milímetros de mercúrio, ou seja, um sangue arterial, tudo bem? Para a gente compreender esses distúrbios da
da troca gasosa, vamos tentar imaginar um paciente, tudo bem? Um paciente com a hiperventilação alveolar. A primeira conclusão é que certamente ele terá hipocapneia. Ele vai fazer uma alcalose respiratória, como a gente comentou, ele faz o que? Ele lava CO2, tudo bem? Pois a eliminação de CO2 está indevidamente elevada. O que a gente acontece quando a gente faz hiperventilação? A gente já falou disso, a gente elimina mais CO2, tudo bem? Mas será possível que esse mesmo indivíduo encontre-se gravemente hipoxêmico? Esse mesmo paciente que está hiperventilando, ele está... Será que é possível que esse paciente está hipoxêmico? Ele está respirando muito, está entrando muito oxigênio. Ele pode estar hipoxêmico? Pode estar faltando oxigênio? Como que vai estar faltando oxigênio se a pessoa está apneica? Claro que pode. Tudo bem? É claro que sim. A causa mais comum de hipoxêmia não tem a ver com a ventilação alveolar, mas sim com a distribuição dessa ventilação, que é o distúrbio ventilação-perfusão, DV sobre Q. Tá? A gente vai falar disso mais para frente. Para a oxigenação ideal, cada um desses 480 milhões de alvéolos deve ter uma ventilação, que é o V, equivalente à sua perfusão capilar, que é o Q. Tudo bem? A gente vai falar sobre fórmulas e isso mais tarde. Se a ventilação alveolar for mal distribuída, um grupo de alvéolo vai receber menos ar, vai receber menos oxigênio. Tudo bem? Apesar de continuar contando com a boa perfusão, tá? Com a perfusão capilar adequada. Com a precária ventilação, o sangue capilar desses alvéolos vai captar pouco oxigênio e vai chegar às veias pulmonares com a baixa saturação de hemoglobina e baixo conteúdo de oxigênio. Esse sangue se mistura com o sangue proveniente do restante dos alvéolos, que estão hiperventilados. O problema é que os alvéolos hiperventilados aumentam muito pouco o conteúdo de oxigênio de seus capilares, pois a saturação de hemoglobina pode aumentar um pequeno percentual, de 98% para 100%, por exemplo. A gente lembra que a nossa hemoglobina ela já vem saturada de oxigênio. Então, se a gente tem poucos capilares, poucos alvéolos fazendo essa troca, não é essa hemoglobina que está passando por ali que vai conseguir. Não, vou pegar 120% de oxigênio para poder compensar. Não tem como fazer esse mecanismo compensatório, porque a nossa hemoglobina já está saturada, entendeu? O resultado aí final vai ser uma mistura pobre em oxigênio proveniente de alvéolos mal ventilados, tá? Com um sangue normalmente oxigenado proveniente dos alvéolos hiperventilados. Esse paciente ele vai ficar hipoxêmico, com a saturação de oxigênio baixa e também uma baixa pressão parcial de oxigênio. Quanto maior a quantidade de alvéolos mal ventilados, mais grave vai ser essa hipoxêmia, mesmo que a ventilação alveolar esteja elevada, tudo bem? A gente acaba de descrever aí o mecanismo mais comum de hipoxêmia, tá? Que é o distúrbio ventilação-perfusão que eu comentei com vocês. Diversas condições vão cursar com esse distúrbio, sempre decorrente da má distribuição da ventilação pelos alvéolos pulmonares. É o caso da crise da telectásia, da crise asmática, do DPLC, tá? Da pneumonia grave. Algumas pneumopatias ainda mais graves podem encharcar os alvéolos de líquido, como a síndrome de estresse respiratório agudo, que a gente vai falar mais para frente, que hoje é a queridinha aí por causa do Covid. Tudo bem? Nesse caso, a ventilação desses alvéolos vai ser nula, apesar dos seus capilares continuarem a receber sangue. O sangue passa por essas unidades sem receber nenhuma oxigenação. Aí a gente tem um fenômeno denominado shunt arteriovenoso pulmonar. Quanto maior for o shunt, mais hipoxêmico ficará o paciente. Tudo bem? A gente viu então, eu acho que tudo. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula, tá? Eu vou deixar essa aula salva aqui para vocês poderem usar ela como um slide, anotando todas as informações que eu passei para vocês durante a aula, tudo bem? Eu vou ver se eu preparo um resuminho, alguma coisa assim, para deixar para vocês aqui com a aula. Já vou subir agora em seguida, hoje ainda, outra aula para vocês, tudo bem? Muito obrigado, até mais.